Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conferência da Jornada da Lamel. Meu nome é André Bach, eu sou professor de farmacologia do curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis uma das minhas áreas de interesse é o estudo da farmacologia e também da toxicologia aplicado às intoxicações, né? Em especial, é uma ferramenta muito interessante a gente observar intoxicações de pessoas famosas, porque esses indivíduos chamam a atenção da sociedade, né? São pessoas que são conhecidas, são celebridades, mas que quando vão a óbito acabam gerando diversas teorias, teorias da conspiração, por exemplo, né? Ou aquele senso comum, né? A pessoa morreu porque usava drogas. E essa resposta sempre me incomodou, né? A pessoa morreu porque usava drogas, tá? Mas que tipo de droga? A pessoa já tinha alguma doença antes que levou a essa combinação fatal? Será que foi mesmo uma droga? E por conta disso, eu fui investigando um pouquinho a mais e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, né? Sobre a toxicologia de Hollywood. Eu quero deixar aqui meu Instagram disponível para vocês entrarem em contato comigo, @bac.andré, e o meu blog de divulgação científica para quem tiver interesse, tá? Bom, da onde que veio essa ideia de trabalhar com o óbito de celebridades e a toxicologia relacionada a isso, né? Veio primeiro das aulas de farmacologia e toxicologia. Eu já trabalho aí há 11 anos com a farmacologia e uma coisa é você apresentar um caso clínico anônimo, né, genérico para o aluno, e outra coisa é você apresentar o caso clínico do Heath Ledger, da Amy Winehouse, né? Então isso tudo chama muito mais a atenção, é bastante interessante. E ao mesmo tempo, a gente acaba desmistificando algumas coisas e isso traz um benefício para a sociedade, porque a gente acaba entendendo qual foi de fato a causa da morte e percebendo que muitas vezes não são drogas de abuso, podem ser até mesmo medicamentos. Isso leva a gente a ter mais cuidado ao utilizar medicamentos e tudo mais, né? Com o passar do tempo, eu acabei transformando esse material numa coluna na rádio, chamado Obituário, na rádio da UEL, na rádio UEL FM. É essa coluna que vocês estão vendo aqui, que está disponível também no Spotify. Então, quem tiver interesse nessa conferência, a gente vai falar por cima sobre alguns casos. Aqui eu tenho 10 episódios falando mais aprofundadamente para o público em geral, mas que vocês podem aproveitar também do ponto de vista farmacológico e toxicológico, tá? Então, está no Spotify gratuitamente e outros agregadores de podcast também. E a partir daí, eu transformei, né, e aprofundei tudo isso num livro com 30 casos, que acabou, então, sendo lançado em 2020, que é o livro Desafios Toxicológicos, desvendando os casos de óbito de celebridades, que inclusive tem um exemplar sendo sorteado aqui no evento, né? Então, foi um caminho até chegar aqui, e esse é um livro que ele, embora uma pessoa que não seja especialista na área ou que não seja da área da saúde possa aproveitar, ele é voltado para o profissional de saúde, em especial para os estudantes da área da saúde, porque está bem puxado para a área técnica farmacológica, tá? Só para vocês terem noção da equipe, né? Eu sou o autor do livro e coordenador da obra, então toda parte do texto técnico, da pesquisa sobre os casos e tudo mais é meu. Mas também tivemos a revisão técnica do Bruno Montanini, que é um farmacêutico também, doutor em farmacologia. Figuras e esquemas feitos pelo Luiz Fernando Veríssimo, que tem o mesmo nome, né, de um autor famoso brasileiro, mas que no caso é um farmacêutico também com doutorado em farmacologia, mas que é muito bom na área de figuras e esquemas. Ele deixou o livro ilustrado, eu vou trazer algumas para vocês verem. O Jersey Gogel, que é um jornalista e que fez a coluna na rádio comigo, e ele fez toda a parte das biografias dos famosos, então ao final de cada capítulo tem uma biografia, e o Vinícius Volpini, que é biomédico, mas é também tatuador, e ele fez essas ilustrações aqui, que abrem os capítulos e as nossas próprias, né? Eu tô aqui na forma de uma caveira, e aqui todos nós, né, os autores, na forma de caveiras, que é a forma como abrem os capítulos. Então, só para vocês verem como esse livro funciona, né? Esse é o caso da Janis Joplin. Aqui está o resuminho do caso, né? Aquilo que normalmente aparece na mídia, aquilo que é divulgado.
E depois aqui a gente tem as evidências, né, o exame físico, clínico, a gente tem o atestado de óbito, a gente tem outras informações, os objetivos que a gente deve investigar e responder, e a gente acaba tendo, então, depois a resolução. Isso vale pontos se você quiser transformar isso numa espécie de jogo, né? E, por fim, as biografias que o Jersey escreveu, juntamente com uma recomendação de leituras, caso queira aprofundar no assunto, né? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso, e se a gente pegar o cerne dessas intoxicações ou dessas mortes, porque nem todas as mortes do livro foram por intoxicações, né? A gente vai ver que boa parte delas foram por intoxicações por drogas ou medicamentos, em geral aqueles que promovem dependência, né? Que levam então à dependência e uma maior probabilidade de abuso. Então, por isso eu queria falar um pouco rapidamente sobre isso primeiro, sobre dependência e abuso, para depois a gente falar sobre alguns casos, tá? O que é um abuso de substâncias? O abuso de substâncias é a autoadministração de qualquer droga com propósitos não clínicos, e se eu parar aqui, a definição ela vai estar incompleta, porque senão toda vez que você, sexta-feira, termina o expediente e vai tomar um chopp, você estaria fazendo um abuso, porque seria a autoadministração de álcool com propósito não clínico, certo? Mas não é só isso, né? E de maneira desaprovada culturalmente, ou seja, tomar um chopp no happy hour, existe uma boa aprovação cultural. Se eu tivesse tomando chopp agora, dando essa palestra, já ficaria um pouco estranho, né? Se fosse de manhã, indo da aula, tomando uma cachaça, por exemplo, isso começa a mostrar indícios de que está inadequado socialmente falando. Isso pode dizer que eu estou bebendo, não tendo controle sobre o ato de beber, né? E, de modo geral, vai produzir, então, efeitos prejudiciais. Isso também é fundamental para caracterizar o abuso. Esses efeitos prejudiciais podem ser o próprio indivíduo, ele se prejudicar, tanto em questões de saúde, quanto questões pessoais, profissionais, ou também a sociedade, né? Causar danos a terceiros, a uma pessoa que perca o controle do veículo, por exemplo, e cause um acidente, né? Tudo isso, então, caracterizando o abuso. E nesse mesmo contexto, né, diferenciar que abuso não é a mesma coisa que dependência, né, mas está relacionado. E a dependência química, ela seria então um transtorno crônico, caracterizado por comportamento compulsivo, de busca e ingestão da droga, né, busca e consumo dessa droga, com prejuízo pessoal e profissional. É interessante notar que as consequências negativas começam a superar o prazer. No início não, né? Mas a partir de um certo ponto as consequências negativas superam o prazer e mesmo assim o indivíduo continua usando. O que mostra para nós que não é uma questão só de decisão simples, né? Porque quem vê isso acaba julgando, falando: "Ah, não está vendo que está causando mal? Não está vendo que está trazendo mais prejuízo do que benefício?" Com certeza a pessoa está vendo, ela sabe disso, ela que sente na pele, ela é a maior prejudicada, né? Mas ela continua usando por quê? Porque existem mecanismos que acabam favorecendo esse uso, inclusive mecanismos neurobiológicos, né? Que eu vou comentar rapidamente aqui. Além disso, está presente um fenômeno, na maioria dessas drogas que acabam levando a essas intoxicações, o fenômeno da tolerância, que faz com que a gente comece a ter que aumentar as doses para produzir o mesmo efeito que tinha antes. Então, quando eu tenho necessidade de ficar aumentando a dose, porque a dose que eu estou usando no momento já não faz mais efeito, a gente está diante do fenômeno de tolerância, que pode ser uma tolerância farmacocinética, farmacodinâmica, né? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas essa necessidade de aumentar a dose. E quanto mais eu aumento a dose, mais eu posso me aproximar de uma dose tóxica, mais eu posso acabar me intoxicando, mais eu posso perder o controle sobre o uso dessa substância e também mais eu me aproximo da probabilidade de ficar dependente, tá? E aqui, já no próprio livro, a gente tem um caso muito interessante, que é o caso da Amy Winehouse. E é um caso que exemplifica o perigo desse fenômeno de tolerância, né? A tolerância ao álcool. Então, se vocês observarem essa figura aqui, uma das ilustrações que o Luiz Fernando fez, ele mostra para nós o seguinte, que conforme eu aumento o consumo do álcool ao longo do tempo,
eu aumento junto, nessa curva azul aqui, também a tolerância ao álcool. As minhas enzimas começam a biotransformar com mais capacidade o álcool, eu tenho tolerância farmacodinâmica também ao álcool, ou seja, o organismo vai se adaptando ao álcool para dar conta desse novo patamar que você está expondo o organismo. Então, quanto mais você expõe o organismo ao álcool, mais o organismo tende a tentar se adaptar. Como isso costuma acontecer gradualmente, a pessoa vai consumindo cada vez mais, ao longo do tempo você vai aumentando a tolerância também. Então percebam que a distância entre o consumo, né, e a tolerância, ela está sempre justa, né? Porque quanto mais eu consumo, mais aumenta também a minha tolerância, né? E o que aconteceu aqui no caso da Amy House, descartando aqui todas as outras drogas que ela já consumiu na vida e tudo mais, para a gente não perder muito tempo com isso, né? Mas houve um momento mais para o final da sua vida no qual ela tentou parar de consumir a bebida alcoólica. Então ela parou de uma vez aqui o consumo. Veja que no momento em que ela para de consumir, a tolerância tende a diminuir, porque as enzimas vão retornando ao seu estado mais basal, os receptores vão voltando ao seu estado mais basal, porque a tolerância é um fenômeno reversível, e a tolerância foi diminuindo, 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 então ela foi voltando ao basal dela, porém, aqui, ó, aqui foi o período que ela permaneceu sem consumir álcool, né? Então aqui sem consumo, mas ela teve uma recaída, né? E nessa recaída ela voltou a consumir, ela consumiu de uma vez uma grande quantidade, né? Uma grande quantidade de bebida alcoólica, mais ou menos nos moldes que ela estava habituado a consumir antes. Só que olha só, antes ela consumia e estava bastante tolerante, ela tinha muita capacidade de eliminar essa substância. Agora ela voltou a consumir num estado em que a tolerância estava muito baixa, ou seja, o organismo dela não deu conta de se adaptar tão rapidamente a voltar a esse consumo exacerbado de álcool, e esse alto consumo somado com uma baixa tolerância acabou levando ao óbito dela, né? Isso é muito comum de acontecer em outros casos que a gente vê por aí, da pessoa que tenta ficar abstinente, ela volta ao seu estado mais basal, mas ela tem uma recaída e consome uma quantidade alta, igual ela consumia antes, mas não está mais tolerante e acaba indo a óbito por isso, né? E como que essas drogas elas provocam dependência, ou como qualquer droga é capaz de provocar dependência? E a gente tem vários fatores, claro, né? Mas pensando do fator neurobiológico, né? Falando um pouquinho da psicofarmacologia da recompensa, a gente tem um circuito neuronal que é o circuito de recompensa cerebral, o circuito dopaminérgico de recompensa cerebral, né? Esse é um circuito que foi demonstrado, exemplificado aqui por Peter Milner, né? Que acabou mostrando que o ratinho que ativava uma alavanca que tinha conectado nele mesmo um eletrodo que dava uma estimulação nos neurônios dopaminérgicos aqui na via mesolímbica, essa liberação de dopamina fazia com que o ratinho apertasse de novo, e apertasse de novo, e apertasse de novo, e apertasse de novo. E você colocava comida e ele preferia apertar a barrinha, e se você desse um choque aqui, se esse choque fosse baixo, ele ia ficar lá levando o choque, mas apertando a barrinha. Se o choque fosse muito forte, ele ia correr para outra sala aqui, e depois ele ia voltar para apertar a barrinha, mesmo com o risco de tomar um choque de novo. Coisa que um rato que não estivesse desregulado nesse sistema, ele não faria, né? Um rato que estivesse aqui tranquilo e você desse um choque e ele saísse, ele não ia voltar tão cedo por causa de uma aversão a esse choque. Mas esse rato aqui, ele descobriu que se ele aperta a barrinha, ele tem essa sensação de recompensa, né? Isso é esse reforço, então. Então vejam que essa via que eu chamei aqui de mesolímbica, né, é a via de neurônios dopaminérgicos que se projetam da área tegmental ventral para o núcleo accumbens. E essa liberação de dopamina é que está associada à recompensa, né? Então vejam que se eu aumento essa quantidade de dopamina, eu tenho algo recompensador que vai acabar indicando para o meu próprio cérebro, né, para outros neurônios também, que você vai ter comunicação aqui com a amígdala, com aprendizado sobre isso, de que é recompensador. E aí, esse é um circuito que normalmente é ativado em situações naturais, fisiológicas, né? Quando você se alimenta, estava com fome,
quando, né, durante o sexo, por exemplo, então isso acontece, porque são situações que melhoram a sobrevivência do indivíduo, se alimentar, por exemplo, e também melhoram a sobrevivência da espécie, com o sexo, por exemplo, né? Mas que isso acaba sendo distorcido pelas drogas de abuso. E aqui você tem, por exemplo, os fármacos estimulantes, se você pegar os fármacos anfetamínicos, por exemplo, eles aumentam a liberação de dopamina e inibem a recaptação de dopamina, ou seja, são recompensadores e provocam dependência por esse motivo. A cocaína, a mesma coisa, impede recaptação de neurotransmissores, incluindo a dopamina em grande quantidade, o que faz essa probabilidade de provocar dependência. Isso de modo mais direto, mas a gente tem outras substâncias, né? A acetilcolina estimula esse neurônio, olha o sinal de mais aqui, né? Estimula esse neurônio a liberar dopamina. Se a acetilcolina faz isso, via receptores nicotínicos, a nicotina também faz isso em muito maior quantidade. Por isso que fumar também leva a essa ativação do circuito de recompensa. A serotonina é capaz também de estimular esse neurônio. Por isso que algumas drogas alucinógenas podem também, com o passar do tempo, levar a essa sensação de recompensa, né? E, por outro lado, as drogas depressoras do sistema nervoso, aquelas que inibem neurônios, se a gente pensar aqui nos opioides, nos hipnossedativos, que acabam reforçando a ação do GABA, no próprio álcool, que a gente comentou, se são drogas depressoras, como é que elas iriam estimular, né, esse neurônio aqui ou fazer com que aumentasse a dopamina? A gente pensa inicialmente que isso é contraintuitivo. Se é inibitório, devia inibir os neurônios, então não teria recompensa, né? Já que é uma droga sedativa, uma droga inibitória. Mas aqui tem um joguinho, aqui um truquezinho, né? Aqui vocês estão vendo um neurônio, esse neurôniozinho menor aqui é um neurônio GABAérgico, neurônio de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Portanto, esse neurônio aqui, que eu estou circulando, é um neurônio inibitório. Veja o sinal de menos aqui. Ele inibe o neurônio de dopamina. E essas drogas depressoras do sistema nervoso, os opioides, os benzodiazepínicos, os barbitúricos, o álcool, essas drogas são inibitórias, elas inibem este neurônio aqui. Elas reforçam a inibição do neurônio inibitório. Então, inibe a inibição. Ao inibir a inibição, então aqui eu tenho um sinal de menos, ó, inibir a inibição. Menos com menos, na matemática, a gente sabe que dá mais, né? Então, você inibir a inibição, você está desinibindo o neurônio dopaminérgico, que indiretamente leva ao aumento de dopamina aqui, né? Então, todas essas drogas, elas têm isso em comum, a ativação do sistema dopaminérgico de recompensa, o que faz com que favoreça a dependência e, favorecendo a dependência, a tolerância também, e também o risco maior de uma intoxicação, uma overdose, né? Aqui a gente tem um exemplo dessas drogas inibitórias que estimulam esse sistema de recompensa. O caso da Janis Joplin. A Janis Joplin morreu por uma intoxicação por heroína, né? Tem alguns detalhes interessantes sobre a morte dela, mas a intoxicação foi por heroína e a dependência da heroína acontece exatamente dessa forma que a gente mostrou anteriormente. Aqui vocês têm em azul esse neurônio dopaminérgico, que libera a dopamina aqui, que é a recompensa, né, que a gente está falando aqui. Aqui a gente tem os neurônios do núcleo arqueado que liberam os opioides endógenos, que inibem os neurônios inibitórios desse neurônio de dopamina, né? Então, quando eu uso um opioide exógeno, né, como por exemplo é a heroína, ela vai inibir muito esse neurônio aqui, né? Ao inibir muito esse neurônio inibitório, esse neurônio inibitório deixa de inibir o neurônio dopaminérgico, com isso o neurônio dopaminérgico vai liberar mais dopamina aqui, trazendo uma sensação de recompensa, o que faz com que motive novamente o uso, né? Janis Joplin acabou tentando parar também, né? Assim como a Amy House com o álcool, mas ela teve uma recaída e acabou utilizando, não apenas voltando a utilizar o consumo que ela consumia antes, mas também uma heroína mais concentrada que estava circulando naquela época e acabou morrendo por overdose, né? Então tem uma frase do Stephen Stahl, que é um dos grandes farmacologistas, psicofarmacologistas aí,
que eu gosto bastante, que exemplifica, né? Talvez a primeira dose de qualquer substância seja sempre a mais reforçadora. Usar pela primeira vez algo é o mais reforçador, ou pelas primeiras vezes, porque normalmente não tem penalidade, sem qualquer penalidade, porque você tem um efeito muito interessante, a pessoa fica eufórica, a pessoa ela tem essa sensação de recompensa, mas ainda não usou o suficiente para provocar muitos efeitos adversos, ou para provocar dependência, ou para levar a um uso compulsivo, né? Então, a primeira dose de qualquer substância costuma ser a mais reforçadora. Mas justamente por ser reforçador e por não ter tanta penalidade, é que o cérebro faz uma relação de custo-benefício meio problemática, né? Ele acha que só tem benefício. Então, as pessoas não costumam tomar apenas uma dose, nem realizam comportamentos satisfatórios uma única vez. Por isso que costuma ter o uso repetido, e o uso repetido impulsivo acaba gerando a compulsão, que é essa transição, então, entre impulsividade e compulsividade aqui, né? Que depois vai acabar trazendo um problema sério, que é, quando eu tento parar, eu sinto sintomas de abstinência e uma fissura pela droga, e isso acaba trazendo muita dificuldade. Por quê? Porque o alívio, né, consumir a droga acaba sendo um alívio para essa abstinência. E é muito satisfatório para o organismo remover algo que está causando dor, que está causando sofrimento. E a forma mais rápida de tirar o sofrimento é voltar a consumir a droga, né? Mas a gente sabe que a longo prazo isso é um processo disfuncional. E é mais ou menos isso que acaba levando a muitas dessas intoxicações, né? Então, a dependência não é um fenômeno multidimensional, a gente falou sobre a neurobiologia dela, mas é lógico que também existe um papel da genética, pessoas que possuem maior vulnerabilidade ou maior resiliência a essa dependência por causa da expressão de neurotransmissores, de transportadores de neurotransmissores e etc., né? Também depende da interação com o ambiente e também o comportamento, né? Então, como que eu respondo a esse ambiente, por exemplo, né? E as drogas que provocam dependência, elas podem ser classificadas, né? Elas são classificadas de maneira legal, ou seja, de acordo com a lei, e também classificadas de acordo com a farmacologia. Então, de acordo com a lei, a gente tem as drogas ilícitas, aquelas que não podem ser comercializadas, vendidas, não podem nem ser consumidas, embora a gente saiba que o usuário ele vai receber uma pena, né? Uma punição mais leve do que se ele for, obviamente, caracterizado como traficante, né? As drogas lícitas com fins terapêuticos, que são aquelas que necessitam de uma receita, de uma notificação de receita, estão sujeitos ao controle especial, a portaria 344 de 98 e seus anexos lá na Anvisa, né? Que elas podem ser usadas desde que tenha prescrição. Se você está vendendo sem prescrição, usando sem prescrição, daí você está incorrendo no uso ilícito dessas drogas, né? Esses medicamentos. E a gente tem as drogas lícitas sem fins terapêuticos, então aquelas que a gente não tem uma utilidade terapêutica, mas que podem ser comercializadas, que no caso nosso, no Brasil, é o álcool e o tabaco, pelo menos agora, até agora, em 2021, né? E a classificação farmacológica são as drogas depressoras, que inibem neurônios, então álcool, opioides, sedativos, as drogas estimulantes, que a gente tem a cocaína, a anfetamina, a ritalina, né? E as drogas perturbadoras, que elas não se encaixam muito em nenhum dos dois. Então a gente tem as drogas alucinógenas, né? E a gente tem também a maconha aqui. Então, o consumo de drogas, né, ele é bem alto e o campeão, com certeza, aqui é o álcool, né, principalmente pelo acesso muito fácil, por ter um componente cultural muito forte, social também, comemorações, em celebrações. O álcool ele acaba entrando também como alimento, né, ele é ingrediente para algumas receitas, ele acompanha, harmoniza com outras, então é mais difícil de você separar ele do da sociedade mesmo, né? Aí a gente tem o tabaco e a cannabis competindo muito próximo, né? E a cannabis cada vez mais, a maconha vindo, superando e ocupando o espaço que o tabaco às vezes está deixando, embora o tabaco tenha brigado bastante,
mudando as formas de consumo e popularizando e glamourarizando, né? Talvez a gente possa dizer, tornando uma apresentação um pouco mais atraente para outros públicos mais jovens, como, por exemplo, o uso de narguilés, o cigarro eletrônico, os vapers, né? Tudo isso que dá uma impressão de ser uma forma diferente, até uma forma às vezes mais saudável, e que na verdade não é, mas é uma forma de marketing, né, que acaba atraindo um público que a indústria do tabagismo tem perdido constantemente, e enquanto a maconha tem crescido o seu consumo, né? E todas as outras drogas que a gente tem visto aqui, várias delas que a gente citou, e é importante notar que o potencial das drogas em provocar dependência, eles intrínseco, né? O tabaco, a nicotina é uma das principais, é uma das que mais provoca dependência, mais, por exemplo, do que cocaína e o crack, por exemplo. Mas a gente sabe que normalmente o indivíduo que consome alguns tipos de drogas, como o crack que eu citei, acabam também estando em outros tipos de vulnerabilidade, como uma vulnerabilidade social, o que contribui para o uso e o que contribui para o prejuízo do indivíduo. Então, para a gente ver que existe o potencial intrínseco de cada droga, mas existe a situação, o ambiente que a gente comentou anteriormente, a genética e etc., que vão determinar se uma droga vai trazer mais consequências graves socialmente do que outras, né? E eu vou falar um pouquinho daquelas classes de drogas só para vocês terem uma ideia de alguns outros óbitos, né? Aqui a gente está vendo o Jimi Hendrix, guitarrista, né? E que morreu, na verdade, porque ele consumiu um medicamento, na época chamado de Vesparax. Vesparax era um medicamento, uma associação, que tinha 2 barbitúricos e um anti-histamínico, ou seja, drogas com potencial sedativo muito forte, numa época, a gente está falando aqui de 1970, onde os benzodiazepínicos ainda não estavam sendo tão populares ainda, eles estavam começando a ser mais usados. Então, Rivotril, diazepam, midazolam, esses medicamentos eles não estavam ainda sendo populares para o controle da insônia, por exemplo. Estavam começando a ser usados. Assim como a gente não tinha ainda as drogas Z, né? Então a gente não tinha as aleplonas, Zolpidem. Então as pessoas usavam barbitúricos para dormir no caso de insônia. E ele consumiu, segundo as fontes, provavelmente 9 comprimidos de Vesparax após consumo de álcool, né? E a dose suficiente para induzir o sono já seria meio comprimido. Ou seja, 9 comprimidos inteiros corresponde a 18 vezes a dose que poderia ser a dose terapêutica, né? Então a gente tem aí uma intoxicação e que, como vocês podem ver aqui, os barbitúricos, né? A intoxicação deles é dose dependente até que atinge a parada respiratória e morte, né? No caso de Jimi Hendrix, houve inclusive aspiração do próprio vômito durante a sedação, o que acabou contribuindo para o seu óbito, né? E vejam a diferença para os benzodiazepínicos, que são drogas mais novas e mais seguras, porque eles possuem um efeito teto, né? Então, os benzodiazepínicos, por mais que você aumente a dose, a pessoa entra em coma, mas dificilmente ele atravessa a linha aqui e acaba indo a óbito se ele ingeriu apenas benzodiazepínicos, né? Claro que se ele começar a usar outras drogas juntos, álcool ou outras drogas depressoras, ele vai acabar ultrapassando essa linha também. Mas são drogas mais seguras, né, nessa evolução. Inclusive, a década de 70, e na verdade o ano de 1970 foi o ano onde teve mais morte causada por barbitúricos, e Jimi Hendrix entrou nessa estatística, né? Aqui um outro caso com drogas depressoras, Heath Ledger, né, o ator que fez o Coringa na trilogia naquela trilogia do Batman, né, um pouco mais anterior, né, a esse Batman do Ben Affleck. Aqui a gente está falando das drogas depressoras também, e no caso aqui também medicamentos, assim como o Jimi Hendrix, aqui a gente está falando de medicamentos. O Heath Ledger ele acabou ingerindo benzodiazepínicos para conseguir dormir, e tinha midazolam, tinha alprazolam e diazepam, né, no consumo dele. Também estava usando hipnoanalgésicos, opioides, hidrocodona e oxicodona, né? Não se sabe ainda por quê, já que ele não tinha prescrição, mas imagina-se que era tanto para a indução do sono quanto pela capacidade de cortar a tosse também,
por causa que ele estava com um quadro de pneumonia, mas não podia deixar de gravar. E aqui o uso de um anti-histamínico também, tá? Aqui no caso a doxilamina. Então veja que foi a interação entre 3 categorias de drogas depressoras que levou à profunda depressão do sistema nervoso, levando à parada respiratória, né? Então, as drogas depressoras, elas têm, né, várias potências diferentes. Aqui a gente está falando dos opioides, e também os opioides é interessante notar que a morfina, se a gente considerar ela como padrão de equivalência 1, aqui, se a gente comparar com a morfina, a gente vê que a codeína é muito menos potente que a morfina, já o fentanil é muito mais potente que a morfina, né? E aí a gente tem o caso do Prince, que morreu pela intoxicação por fentanil, mas que já usava oxicodona antes também, vários outros casos também no livro, eles usavam bastante opioides, né? Para drogas estimulantes, a gente também tem vários óbitos relacionados a ela, né? Ou um caso icônico é o da Whitney Houston, onde a gente tem aqui o consumo exacerbado da cocaína, com outras drogas junto também, né? Mas a cocaína sendo uma das principais aí drogas que colaboraram para isso. E a cocaína ela acaba trazendo sua ação estimulante central, que é o que as pessoas buscam quando consomem, mas também aumenta a atividade simpática do sistema nervoso autônomo, e isso leva ao aumento da frequência cardíaca, ao aumento da pressão, ao aumento da força de contração, e isso exige mais do coração, aumenta a demanda de oxigênio desse coração, né? Só que ao mesmo tempo ela aumenta a vasoconstrição, aumenta a probabilidade de formação de trombos, e aumentar a vasoconstrição e a formação de trombos reduz a circulação sanguínea, ou seja, eu aumento a demanda de oxigênio do coração e ainda reduzo a oferta de oxigênio que consegue chegar até lá porque está com vasoconstrição, né? Tudo isso favorecendo um quadro de isquemia. Junto com isso, a cocaína também, esse sufixo caína aqui, é um sufixo de anestésico local, né? Lidocaína e etc. E a cocaína tendo uma grande absorção, anestésicos locais são inibidores de canais de sódio, né? São antagonistas de canais de sódio. Isso provoca o efeito anestésico local, mas também acaba reduzindo a função do ventrículo esquerdo do coração, provoca arritmias cardíacas, e tudo isso favorece, né, no caso, o infarto. E o caso dela foi um infarto, teve outros elementos interessantes que contribuíram para essa morte, tá lá também disponível esse caso aqui, lá no obituário, no podcast que eu falei para vocês, mas o óbito teve participação fundamental da cocaína, né? Assim como a Elis Regina, que a gente tem aí no livro também. E também aqui é interessante notar que o abuso de algumas drogas muitas vezes não são de drogas que provocam dependência, né? Eu falei muito sobre as drogas que provocam dependência, que são as protagonistas realmente. Mas aqui a gente tem um caso muito interessante e icônico da Karen Carpenter, que faz parte da dupla, né, de irmãos, os Carpenters. Já é mais antigo, não é tão popular quanto outros que a gente trouxe aqui, né? Mas alguns devem conhecer. E a Karen Carpenter ela sofria de anorexia, né, anorexia nervosa, e o que fazia com que ela tivesse esse distúrbio de autoimagem né, sentisse a necessidade de estar sempre magra, né, e de ficar cada vez mais magra. E uma das estratégias que ela usou foi o xarope de Ipeca, que é um xarope que promove tosse, mas em doses um pouquinho mais altas provoca vômito. Então ela usava isso para vomitar, para que não tivesse absorção dos alimentos, para que ela perdesse peso ou mantesse o peso muito baixo. Só que um dos componentes desse xarope de Ipeca, que é uma planta, é a emetina, que está aqui, né? Esse é o atestado dela aqui de óbito, né? Então a causa da morte, cardiotoxicidade por emetina. A emetina é cardiotóxica e o consumo crônico, que era o que ela fazia, acabou debilitando esse coração. Mas não apenas isso, né? Ela também usava laxativos para que tivesse uma perda maior, inclusive perda hídrica, né? E menos absorção de alimentos, o que leva também a uma redução
no peso. Então, ela usava o bisacodil, que é o que está no Lactopurga, por exemplo, em doses muito superiores às doses utilizadas normalmente, né? E isso também leva a uma perda de eletrólitos, a perda de vitaminas, né? A absorção inadequada de nutrientes, o que com certeza potencializou essa cardiotoxicidade, né? E junto com tudo isso, os relatos de que ela consumia de maneira off-label também os hormônios tireoidianos, né? Quando a pessoa tem lá hipotireoidismo e ela usa lá o Puran T4 lá para você fazer a reposição hormonal dos hormônios tireoidianos, ela consumia mesmo sem ter hipotireoidismo, porque na expectativa de que ao aumentar os hormônios tireoidianos, aumentasse também o metabolismo do corpo dela, e isso levasse a uma maior perda calórica e perda de peso, né? E tudo isso junto acabou favorecendo o seu óbito por medicamentos e nenhum deles provoca dependência, né? Então, olha que interessante. É óbvio que o problema que ela tinha era um problema que precisava ser tratado de maneira psicológica, né? E boa parte desses casos que a gente vê aqui são desse tipo, né? E além disso, dá para estudar farmacologia com vários desses casos, né? O Robin Williams, por exemplo, ele foi diagnosticado com Parkinson em 2013, e aí ele passou a fazer uso da levodopa, e aí a gente consegue entender que a levodopa ela é importante porque ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, coisa que a dopamina não faz, e lá ela consegue ser convertida em dopamina para tentar melhorar a comunicação na via nigroestriatal, que é quem ajuda a regular os núcleos da base, né, na hora de poder executar melhor o movimento. Então, a gente também consegue não apenas estudar a toxicologia, mas entender o mecanismo de ação de vários fármacos quando a gente estuda esses casos, e essa foi a ideia que eu tive com o livro, né, de que a gente pudesse, de uma maneira um pouco diferente da convencional, que a gente pudesse estudar um pouco mais farmacologia e toxicologia, né? Aqui um outro caso que a gente pode estudar, a farmacologia do transtorno bipolar, né? A Carrie Fisher, que fez a Princesa Leia, ela era diagnosticada com transtorno bipolar e ela fazia uso, né, da combinação de um antipsicótico atípico, né, que aqui no caso dela, se não me engano, era a olanzapina, juntamente com um anticonvulsivante, né, que é a lamotrigina. Então, ela fazia mais ou menos essa associação aqui, ó, parecida com essa associação aqui, que é uma forma de tentar controlar o transtorno bipolar sem o uso do lítio. Uma pessoa que não tolera muito bem o lítio, às vezes, até pela idade ou pela situação dos rins, né, usa um antipsicótico atípico junto com um anticonvulsivante que tenha uma ação antimaníaca, né, e também consumia fluoxetina, que é um pouco polêmico o uso dos antidepressivos no transtorno bipolar, mas em alguns casos acaba sendo utilizado. Não foi esses medicamentos que levaram ao seu óbito, ela morreu pela intoxicação de várias drogas, né, entre elas também a heroína e provavelmente a cocaína, entre outras, tá? Enfim, pessoal, basicamente era essa ideia que eu queria aqui trazer para vocês, né, que é possível estudar a farmacologia, a toxicologia dentro do contexto da medicina legal e usando esses casos icônicos para que a gente possa, né, aprender com isso e ao mesmo tempo desmistificar, para que a gente não fique reproduzindo, né, morreu porque esses artistas são tudo drogado, né? E aí você vai pensar, bom, mas a Karen Carpenter, ela não consumiu nenhuma droga ilícita, ela consumiu medicamentos que nem controlados são. Então tem muita coisa que a gente pode desvendar, desmistificar, humanizar mais essas pessoas, para que a gente não ache simplesmente que é uma coisa que não acontece apenas com pessoas comuns, né? Mas acontece também com celebridades, que não tem diferença do nosso organismo para o organismo deles, né? Então, eu deixo aqui como indicação esse meu próprio livro, o podcast Obituário que está lá no Spotify, e também eu tenho um capítulo do livro que eu escrevi, que é desse livro Temas em Neurociências, é um e-book, na verdade, mas eu tenho um capítulo do livro que está disponível para passar para vocês, se vocês quiserem, tá? Entre em contato comigo no meu Instagram, no direct, eu mando para vocês o capítulo. E também quero deixar a indicação de 2 livros que eu gosto muito de psicofarmacologia, que ajudam a entender boa parte disso, que é um livro de psicofarmacologia do Stahl, e um livrinho que ele lançou paralelo a ele, que é só relacionado
às substâncias de abuso, né, da dependência química. Tem muitas outras bibliografias, mas eu acho que essas podem ajudar. Quem quiser o capítulo do livro, entra lá no meu Instagram, manda um direct que eu encaminho para vocês, tá bom? Novamente, obrigado à organização do evento pelo convite, obrigado pela atenção e paciência aí de vocês, espero que tenha acrescentado de alguma forma. Um abraço a todos e bom evento para todos vocês.